Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Meu nome é Nathalie e hoje eu vou fazer uma live com um tema que eu fiz mês passado, mas a pedidos estou trazendo novamente a live sobre por que todo mundo me abandona. Essa foi uma pergunta que eu recebi na caixinha dos stories, fiz a desconstrução dessa crença, porque é uma crença, acreditar que todo mundo te abandona é uma crença. E nessa live eu vou te explicar por que você pode pensar diferente. Por que você pode enxergar além, descobrir novas crenças positivas e fortalecedoras e fortalecer cada vez mais a sua autoestima e a sua autoconfiança. Então sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui pra mim no chat, que eu vou estar de olho. E bora lá! Então a crença, como eu já disse, por que todo mundo me abandona? A primeira pergunta que eu quero fazer é por que esse pensamento encontrou um solo fértil dentro de você para crescer, para ganhar força, para se tornar uma crença? Por que esse pensamento encontrou em você um solo fértil? Por que isso para você é uma verdade e para outras pessoas não? Essa é a primeira reflexão. Por que você acredita nisso? Por que você acredita que é passível de ser abandonada? Será que é possível isso? As pessoas te abandonam ou fazem uso do livre-arbítrio que, inclusive, foi dado a cada um de nós? A propósito, o que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? Porque quando alguém vai embora, quando um ciclo se fecha, quando um relacionamento termina, quando um casamento acaba, quando alguém sai da sua vida, essa pessoa, você pode dar a interpretação de que essa pessoa está apenas usufruindo do próprio livre-arbítrio. Ela está tomando decisões que para ela faz sentido. Então você pode escolher o que pensar, que significado dar aos acontecimentos. E essa é a nossa maior força. A gente não tem poder nenhum sobre o que acontece, o que está fora de nós. A gente não tem poder sobre o externo. Mas a gente pode escolher, a gente pode decidir qual é o significado que eu dou àquilo que me acontece. Qual é a interpretação que eu dou àquilo que me aborrece, que me entristece, como que eu lido com isso, como que eu levanto depois de uma queda, de um obstáculo, como é que eu cuido de mim, como é que eu fortaleço minha autoestima, como é que eu posso nutrir a minha autoconfiança, meu amor próprio, para continuar na minha jornada. Então, o significado dos acontecimentos está 100% nas suas mãos. 100%. Quando algo te acontece, você pode decidir. Nossa, o que eu tenho para aprender com isso? Você pode se perguntar. O que eu tenho para aprender? O que eu tenho para extrair de conhecimento? Porque se existe dor, guarda essa frase. Se existe dor, é porque tem espaço para crescer. Se existe dor, é porque tem dentro de você espaço para crescer. Pri, bem-vinda, Márcia, Jaque. Percebo que tenho muita facilidade em atrair pessoas que querem me humilhar. O que devo fazer? Jaque, primeiramente, você consegue se posicionar quando isso acontece? Você consegue definir limites? Chegar para a pessoa e falar, olha, eu não gostei do que você falou, eu me senti desrespeitado, eu espero que isso não aconteça mais. Você consegue dizer não quando sente vontade de dizer não? Você consegue, até em alguns momentos, porque assim, a gente não tem poder sobre o outro. A gente se posiciona, o que não quer dizer que esse posicionamento vai ser respeitado, vai ser acatado pelo outro. Então, mesmo que não seja acatado, a gente se posiciona. Se a gente não vê efeito, a gente define limite.
Se esse limite não é respeitado, e aí eu gosto de chamar de ultimato, você chega para essa pessoa e comunica que, olha, se você continuar com esses comportamentos, eu não conseguirei mais me relacionar com você, eu terei que me afastar. Então você dá um ultimato que é, se a pessoa não mudou, se a pessoa não se abre para te ouvir, para entender as suas necessidades, se a pessoa continua te desrespeitando, aí cabe você escolher, será que vale a pena continuar com essa pessoa? Será que vale a pena essa amizade, esse relacionamento? Se for um ambiente de trabalho, será que vale a pena continuar aqui? Ou, de repente, esse espaço ficou pequeno para mim, porque o universo tem uma crença que o universo ele tem muito senso de humor. Então, em vários momentos, ele vai fazer com que nós nos mexemos para ir na direção daquilo que a gente merece. Você vai perceber que em muitos momentos na sua vida vai ficar pequeno aquele lugar, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que for. Quando você percebe isso, você se dá conta que não faz mais sentido permanecer ali, por alguma razão. Eu não sei se é o caso, tá? É só uma reflexão. Será que essas pessoas que estão te humilhando, elas não podem ser percebidas como degraus para você se mexer, aprender a se posicionar, ir além, buscar novos horizontes, novas propostas, no sentido de buscar um novo caminho? Será que essas pessoas, elas não podem... Na verdade, elas podem, tá? O ponto é o quanto você consegue enxergá-las como um trampolim na sua vida. Não no sentido de, eu vou usar os outros para subir na vida, não. Quanto eu posso aprender com o comportamento alheio e usar isso a meu favor para eu me desenvolver, para eu crescer, para eu expandir minha consciência e tomar decisões que realmente sejam produtivas para mim, para você no caso. Então, observa isso. Essas pessoas, elas te humilham porque, não essas especificamente, pessoas nos humilham porque elas, na maioria das vezes, elas encontram ali uma possibilidade, elas encontram um espaço, porque as chances é que elas não fazem isso com todo mundo. Então as pessoas, quando elas fazem bullying, quando elas são desrespeitosas, quando elas fazem piadas absurdas, né, que na verdade é um bullying, muitas vezes até piadas que são verdadeiro assédio, elas encontram ali um espaço. E quando não encontram um espaço, se essas pessoas fazem isso vamos supor, elas fazem isso com todo mundo e não é só com você, isso te mostra que é o momento de você se posicionar. Se posicionar, definir limites, ou como eu falei anteriormente, dar um ultimato. Dependendo do caso, buscar seus direitos. Então, o que você pode aprender com essas pessoas? O que você pode fazer de diferente? Como é que você pode definir limites com elas? Quem são essas pessoas? São pessoas que são importantes para você? São seus familiares? São pessoas que você vê com frequência? São pessoas do seu trabalho, colegas de trabalho que estão ali com você todos os dias? Quem são essas pessoas? Porque você pode ter certeza de uma coisa, quando você se respeita, há grandes chances de que os outros também passem a te respeitar. A gente ensina as pessoas a como nos tratarem. A forma que a gente se trata, a forma que a gente conversa conosco mesmo. Às vezes a gente está falando algo, pensando, refletindo, a forma que a gente se comunica, os posts que a gente faz, a linguagem que a gente usa, como a gente se veste, como a gente se trata. Tudo isso é percebido pelas pessoas ao nosso redor. Então, rapidamente elas identificam, nossa, essa mulher tem... essa pessoa tem baixa autoestima. Essa pessoa ela não se trata bem, ela não se cuida, essa pessoa não se respeita. Logo,
então eu também posso desrespeitá-la. É claro que isso é inconsciente, não é que existe esse diálogo, esse passo a passo. Tudo isso é percebido e faz com que as pessoas, aquelas que já são invasivas por natureza, que já são espaçosas, que já são folgadas, desrespeitosas, ela encontre ali um solo fértil para agir dessa maneira, tá? Então pense nisso, quem são essas pessoas? O que você pode fazer de diferente a partir de agora? O que você pode dizer para elas quando isso acontecer? Porque existem várias formas de se posicionar. Inclusive, silêncio também é posicionamento, dependendo do contexto. Então, pode ser, vou dar um exemplo, se isso estiver acontecendo no seu ambiente de trabalho, o que eu sugiro que você faça? Que você busque o RH, relate o que está acontecendo, vá munida de provas, se as pessoas te humilham com frequência, grava, com frequência ou não, tá? Busca gravar isso, procura RH, comunica o que está acontecendo, então vá atrás daquilo que você acredita que faz sentido para você. O que não dá é permitir que isso continue. A Jaque colocou assim, pensei nisso essa semana, em buscar novos caminhos. Faça isso. Porque você é livre, merecedora de respeito, digna de ser bem tratada, mas seja você também a pessoa que se trata muito bem. Se trate bem. Cuide de você. Se respeite. Honre os seus compromissos, sabe? Olhe para você como alguém que merece ser respeitada sempre. Quando você mostra isso para as pessoas, principalmente através de ações, até a nossa postura, ela transmite uma comunicação. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para trabalhar assim, ó, de cabeça baixa, ombro caído, a fala bem baixinha, fala assim para tudo, ela vai ser percebida como uma pessoa mais vulnerável, até mesmo mais fraca. Então, lembra disso, o nosso comportamento, a forma que a gente se trata, comunica o tempo todo. Combinado? Se trate bem. Não aceite menos do que você merece. Não permita que dentro de você essas ofensas criem raízes. A gente vai precisar separar de tempos em tempo o joio do trigo dentro de nós mesmos. E isso pode ser em relação a amizades, a lugares que você frequenta, ao local de trabalho. Frequente lugares onde você se sente valorizada e respeitada. E mais do que isso, agora eu vou fazer uma pergunta que é um exercício, que é o seguinte: o quanto do seu tempo você investe na sua autoestima? Se a gente fosse fazer agora uma auditoria da sua vida, como é que foi desde o dia 1º de janeiro desse ano até agora? A gente está quase indo para o mês de março. Como é que foram esses 2 meses? Você se cuidou? E não é só o se cuidar, porque a palavra cuidar ela é muito ampla, ela abre um leque de possibilidades. Ela não traz clareza. Por quê? Porque não é específica. Então, quando eu pergunto, você se cuidou? Na verdade, eu quero dizer, você praticou atividade física? Você cuidou da sua mentalidade de que forma? Você leu, você fez cursos, você assistiu palestras, você assistiu vídeos no YouTube que agregaram para o seu conhecimento, você de repente fez uma terapia, você fez um processo de coaching, você começou a aplicar a gratidão diariamente na sua vida. Não que você tenha que fazer tudo isso, aqui são possibilidades, eu só estou dando exemplo do que é uma frase específica, uma pergunta específica, é aquela a qual não deixa dúvidas se foi feito ou não. Então, quando eu te pergunto, você praticou atividade física nessa semana? A gente hoje é quinta-feira. Já que você praticou atividade física, o que você fez por você nesse sentido? Por quê? Porque a atividade física, ela libera
hormônios que faz com que nós nos sintamos melhores. Nos traz longevidade, força, aumenta a autoestima, a gente dorme melhor, a gente se sente bem. Então já é comprovado que o exercício físico não é mais pra, nossa, eu quero ficar com um corpão, então eu tô indo pra academia pra ficar com o corpo dos sonhos. Aqui a gente tá falando sobre força, sobre resiliência. A gente tá falando sobre amor próprio. Então, quando você olha para sua vida 360 graus e começa a perceber, nossa, eu tô investindo em mim? Como é que eu invisto o meu tempo? Ou quando eu tenho algum tempo livre, eu fico só no celular rolando ali o feed, rolando, assistindo reels, vídeos que não agregam. Como é que você usa o seu tempo livre? Como é que você usa o seu dinheiro? Como é que você investe os seus ganhos? Como é que você investe em si? Porque quanto mais você cuidar de si, mais isso vai transparecer. Quando a gente cuida do nosso interior, isso começa a transbordar. Então, para nos posicionarmos, não que isso... O ponto aqui é o seguinte: quanto mais você se amar, e para nos amarmos, exige dedicação muitas vezes diária. Quanto mais você se amar, mais forte será a crença de que você merece se posicionar, que é um direito seu. Então a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança está linkado, está diretamente ligado ao posicionamento. Quanto mais eu acredito que eu mereço me priorizar, mais rápido eu me posiciono. E para isso é preciso olhar para a nossa vida 360 graus. Porque a vida é um todo indivisível. Então, a forma, como eu falei anteriormente, a forma que você se veste, a sua postura, quando você anda mais, assim, com os ombros, sabe? Elevado, assim, o rosto mais paralelo ao chão, isso demonstra que você tem mais autoconfiança. É claro que, isoladamente, isso não necessariamente significa que a pessoa tem mais autoconfiança, mas é um contexto. Então, a forma que você fala, a forma que você se veste, o que você comunica, principalmente a linguagem não verbal. A nossa linguagem não verbal, ela equivale a 93% da nossa comunicação. Apenas 7% é o que a gente fala. 93% é o que a gente comunica através dos nossos comportamentos. Então pense nisso. Porque se essas pessoas te enxergavam até o momento como uma presa fácil, vamos dizer assim, tá? Ou como uma, nossa, aquela mulher, aquela ali eu vou fazer o que eu quiser, vou falar o que eu quiser, porque ela é fraca, ela é frágil, ela é vulnerável. Saiba que depende de você para virar essa chave. Pense nisso, tá? Bora lá, continuando aqui a nossa live. As pessoas te abandonam ou ciclos se encerram? Porque eu tenho a crença que ninguém é abandonável. Ninguém é passível de ser abandonado. Ninguém. Essa é a minha crença. Nem sempre eu pensei assim. Então, quando eu te digo, olha, ninguém é passível de ser abandonado, eu estou dizendo que eu escolho acreditar que quando alguém vai embora, é porque essa pessoa está vivendo a vida com todo o direito que ela tem de fazer escolhas, de usar seu livre-arbítrio. E o mesmo nós queremos para nós. A gente não quer que isso seja cerceado quando formos nós a irmos embora, certo? Então, não é que não existe, mas treine a sua mentalidade para que quando algo acontecer, você enxergar que, nossa, tal pessoa foi embora, ok, foi um livramento. Ou então, ok, chegou o limite do que tínhamos que aprender um com o outro. E ok, tá tudo bem, porque a tua felicidade está dentro de você.
Ninguém tem a chave da tua felicidade. Então as pessoas, elas vêm para somar na nossa vida, mas a tua felicidade depende de você. Quando você se dá conta disso, você percebe que todas as pessoas, até mesmo aquelas que a gente mais ama na vida, elas são participantes da nossa jornada, mas elas não estarão conosco eternamente. Ou não, pelo menos não eternamente, ininterruptamente. Então, viver é um caminho que a gente percorre cheio de encontros e desencontros. E ok, porque enquanto houver dor, há espaço para crescimento. E eu te pergunto, quem não quer crescer? Eu quero. Por mais dolorido que seja, crescer é seguro. Eu tenho uma outra crença também que eu sempre compartilho com vocês, que é existir é seguro. Faz sentido para você essa crença? Existir é seguro? Como que isso soa para você? Existir é seguro. Onde quer que nos encontremos, existir é seguro, porque a nossa segurança não está no externo, mas está no nosso olhar, na nossa interpretação com aquilo que nos acontece. Então, só para recapitular, as pessoas te abandonam ou ciclos se encerram? Ciclos se encerram o tempo todo, gente. O tempo todo, quando a gente era criança, depois a gente se tornou adolescente. Quando a gente é criança e tá ali, começa, né, com 10, 11 anos, 12 anos, e a gente doa todos os nossos brinquedos, ou pelo menos 90% deles, porque não faz mais sentido, é doído. E quando era criança eu gostava muito de brincar de Lego e Playmobil. E aí, conforme eu fui crescendo, não fazia mais sentido. Mas eu tinha tanto amor ao meu Playmobil que, embora eu tivesse doado, eu senti quando eu doei meus Playmobils. Mas eu sabia que aquele brinquedo agora ia para as mãos de uma outra criança. Então tinha sentido na minha decisão. Doar os brinquedos, naquele momento que você tá colocando tudo numa caixa, mais ou menos que nem o filme Toy Story. Quando você tá colocando tudo na caixa, é doído, porque você tá se despedindo de uma fase da sua vida que você nem tá consciente naquele momento, mas é uma fase que talvez inconsciente você se dê conta que, nossa, aqui encerra a minha infância. Estou dando passos numa nova fase. Então, eu dei esse exemplo só para ficar claro que ciclos se encerram o tempo todo. A adolescência se encerra. A gente começa... Eu lembro que quando estava no terceiro colegial, na formatura, nossa, e eu adorava o colégio que eu estudava. Amava, amava, amava demais. Eu senti pra caramba na minha formatura. Eu pensava, nossa, que doeu o coração, sério, porque eu adorava aquele lugar. Eu adorava as pessoas, eu adorava o uniforme, eu gostava do espaço físico mesmo, esse lugar que eu estudava. E eu senti muito na formatura. Porque me dei conta ali que mais um ciclo se encerrava, mas tinha que encerrar, e mais do que isso, não tem nada que você possa fazer que impeça desse ciclo ser encerrado. E é por isso que é tão importante nós desapegarmos. E desapegar não significa não ter cuidado. Desapegar é eu aceito o que está acontecendo, porque eu confio na vida e eu sei que existir é seguro. Então, é doído quando fases se encerram? É. Eu lembro que uma vez eu pedi demissão de um trabalho, que era um trabalho que eu gostava muito. Amava as pessoas, me dava bem com todo mundo. E foi um trabalho que eu pedi demissão, né? Porque talvez você esteja perguntando, poxa, mas por que você pediu demissão se você amava tanto? Porque era um trabalho que eu sentia que tinha ficado pequeno ali pra mim. Eu queria novos desafios, eu queria ganhar mais, eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria ir para uma outra área. E aí eu cheguei na mesa do meu chefe, eu nem pensei muito, eu levantei e falei, não, eu vou pedir demissão agora. Foi até meio impensado, mas é o que é. Aí eu cheguei na mesa dele e comecei a chorar. Eu chorei ali uns 10 minutos.
E falei, olha, eu tô pedindo demissão, gratidão pelo tempo aqui de trabalho. Eu senti. Mas eu tomei essa decisão porque algo dentro de mim me levava para uma outra direção. E mais uma vez, eu quero só deixar claro que fases se encerram, ciclos se encerram e a gente tem que aceitar, porque não dá para ser diferente. Nesse caso, foi uma escolha deliberada quando eu pedi demissão do trabalho. Foi uma decisão que partiu de mim, ok. Mas em muitos momentos, o que vai nos acontecer não vai estar sob nosso controle. Então, aceita. Aceita com lágrimas, aceita com dor, aceita com coração. Eu gosto muito de fazer analogias. E quando algo está doendo muito, parece que o coração está amarrado numa linha de barbante, né? Essa é a sensação que eu tenho. Então eu já tive vários momentos na vida em que parecia que o coração estava amarrado ali com uma linha de barbante apertada. Meu Deus, como doía. Acho que a última vez que eu senti isso foi quando o Bob foi embora, meu cachorro, né? Ele acabou descansando. Então, é doída demais. É muito doído. Você tem que, sabe, no caso dele, o rim parou de funcionar e aí ele foi eutanasiado. Foi muito doído. Foi muito sofrido, foi muito sentido, mas era ali um momento que não tinha o que fazer. Então, quanto mais você aceita as coisas que te acontecem, mais leve, mais confiante, mais resiliente você se sente. Então, aceita. Se alguém for embora, aceita. Não vá atrás, não implore, porque você não merece isso. Você não precisa disso. Você não precisa implorar para que alguém fique, não faz sentido. Porque se alguém vai embora, é porque essa pessoa não viu mais sentido em estar com você, ou seja, com quem for. É só um exemplo, tá? Então, agradeça, abençoe essa pessoa, abençoe a si mesma, continue, aceite e, mesmo com dor, saiba que cada ciclo que se encerra traz ali infinitas possibilidades de um recomeço. Eu tenho uma outra crença que cada um de nós temos a oportunidade de viver num mundo de infinitas possibilidades. E esse mundo a gente o adentra através das nossas escolhas, das nossas decisões, das interpretações que damos aos fatos. Bora lá. As pessoas sempre te abandonam? Todas as pessoas te abandonam? Como você sabe que isso é uma verdade e não apenas a sua parte ferida querendo generalizar os acontecimentos? As nossas partes feridas, por um mecanismo de autoproteção, elas gostam de generalizar os acontecimentos. Por que isso acontece? Porque é mais fácil, digamos assim, para se proteger. Mas dentro dessa proteção não há crescimento, e mais do que isso, dentro dessa proteção, entre aspas, tá? Porque a verdade é que não garante essa proteção, a gente não vive aquilo que a gente quer. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é traída. Uma pessoa que é traída num relacionamento, num casamento, aí ela fala assim, nenhum ser humano presta. Eu nunca mais vou me envolver com ninguém, porque ninguém presta, ninguém é confiável. Essa foi até uma crença que eu recebi uma vez de um seguidor. Ele mandou assim pra mim na caixinha: ninguém é confiável. E eu fiz essa desconstrução de... Nossa, babei aqui. Eu fiz essa desconstrução de crença, acho que tá até no YouTube disponível. Ninguém é confiável. É uma crença super dolorosa. Porque se a pessoa acredita nisso, ela baixa as expectativas dela. Por um lado, ela sofre menos. Ou melhor, por um lado, ela se decepciona menos. Mas por outro, ela também sofre. Por quê? Porque todo mundo gosta de se relacionar. Pessoas precisam de pessoas. Os relacionamentos, eles vêm para agregar. O que a gente tem de mais precioso na vida a não ser pessoas?
Em primeiro lugar, top 1. O que a gente tem de mais valioso? Pessoas. Então, uma pessoa que fala pessoas não são confiáveis porque ela foi traída e está imensamente ferida, desacreditada, essa é uma crença muito destrutiva, que faz com que ela se isole cada vez mais. Nesse isolamento, ela deixa de interagir com pessoas. Ela se mantém segura na crença dela, mas ela se mantém infeliz. E é por isso que a gente tem uma facilidade imensa em generalizar acontecimentos, para se autoproteger. Pessoas te abandonam ou pessoas precisam, por alguma razão, partir para dar espaço a novos relacionamentos? Será que as pessoas te abandonam? Será que foi pensado? Será que é algo intencional? Será que elas foram embora porque você não é digna de ter uma companhia do lado? O que você pensa sobre isso? Será que essas pessoas não estão indo porque dentro delas faz sentido ir embora? Será que dentro delas não tem talvez até muita confusão? Eu lembro que uma vez eu vi um filme, eu já compartilhei isso com vocês mais de uma vez. Era um filme que era o seguinte: o cara tinha ido embora, a esposa eles tinham acabado de casar, a esposa tinha tido um filho, e aí o cara, que seria o marido, ele foi embora e nunca mais apareceu. E esse filho cresceu com muita raiva do pai. Ah, meu pai me abandonou, meu pai não me ama, meu pai me rejeitou. E quando esse menino fica adulto, ele reencontra o pai e o pai fala assim: nossa, eu me achava uma pessoa assim tão... Eu me achava um lixo, que eu pensei, eu tenho que ir embora, porque eu não mereço estragar a vida das pessoas que eu mais amo, no caso a mulher e o filho. E eu não tô falando isso para justificar o ato do marido e do pai, do marido, da esposa e pai da criança. Eu tô dizendo que a gente não sabe o que vai dentro da cabeça do outro. Pessoas vão embora quando se sentem insignificantes, quando se sentem inferiores, quando se sentem diminuídas. Pessoas vão embora quando se sentem pequenas, quando elas sentem que não tem nada para oferecer. Quando elas se sentem inúteis, elas podem ir embora sim. O ponto é, a gente não sabe o que está dentro da cabeça do outro. É por isso que a gente não pode tomar como uma verdade absoluta: tal pessoa me abandonou porque eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou uma boa companhia, eu não sou uma amizade que vale a pena, eu não sou uma mulher merecedora. Não. Escolha a interpretação que vai te fortalecer. Por quê? Porque é você com você o tempo todo e eternamente. Ah, Nathalie, mas você está me dizendo que é para eu me auto-iludir? Que é para eu me auto-enganar e inventar que tal pessoa foi embora porque ela se sentia inútil? Não, eu estou te dizendo que ninguém é passível de ser abandonado. As pessoas apenas vivem o seu livre-arbítrio, da mesma maneira que você também já deve ter terminado algum relacionamento, ido embora de algum lugar que ficou pequeno para você. Talvez você já tenha pedido demissão, talvez você tenha se afastado de pessoas, terminado uma amizade que perdeu sentido. Então, em alguns momentos, você também vai ser essa pessoa que se vai. E nem por isso significa que você está abandonando o outro, porque ninguém é abandonável. Sabe por que ninguém é abandonável? Primeiro, somos filhos de Deus. Nada nem ninguém tem força para nos abandonar. Pessoas partirem não é sinônimo de abandono. Sempre vai ter alguém que vai entrar na sua vida, se você permitir, que vai estar ali do teu lado, que vai chegar para somar. Se abra para as possibilidades. Adentre o mundo de infinitas possibilidades. Às vezes uma porta se fecha, às vezes não, eu acredito nisso. Uma porta se fecha, 10 se abrem. Só que você precisa manter a crença de que você é merecedora, você é capaz. Você tem uma bagagem incrível. Ninguém chega até aqui sem bagagem. Você pode, você consegue. Você é amável. Uma única pessoa que tenha te amado já validou que você é amável. Entende o poder disso?
Uma única pessoa que tenha te amado na tua vida, ela já validou que você é amável. Ponto. Não tem, mas não, você é amável. Você foi abandonada ou você teve um livramento? Como você saberia se o que você diz ter sido abandono, na verdade, não foi o melhor que poderia ter te acontecido? Como é que você sabe que o que te aconteceu não foi o melhor que poderia ter te acontecido? Me fala, como é que você sabe? Você precisa esperar o tempo passar. Espera o tempo passar. Para a gente olhar para trás, como dizia Steve Jobs, ligar os pontos, a gente precisa deixar o tempo passar para olhar para trás e se dar conta, nossa, como eu cresci, como eu aprendi, quantas coisas novas chegaram na minha vida, quanta coisa boa, quanta gente interessante, quantas oportunidades apareceram. Mas é preciso ter paciência e autoconfiança. E claro, fazer os seus movimentos. Se abrir para as possibilidades, ser uma pessoa agradável. Ser uma pessoa agradável não significa ser uma pessoa que diz sim para tudo, que prioriza o outro o tempo todo. Ser uma pessoa agradável é ser uma pessoa gentil, respeitosa, uma pessoa que, ao mesmo tempo que se prioriza, ela agrega no ambiente em que ela chega. Seja essa pessoa. E para que isso aconteça, é preciso que você seja para si uma pessoa agradável. E você percebe isso quando você começa a fazer coisas sozinha. Por exemplo, você já foi no cinema sozinha? Você já foi na praia sozinha? Você já se levou para jantar sozinha? Você já fez uma viagem sozinha? Porque se você é uma pessoa que, eu só viajo se tal pessoa for comigo. Eu tô morrendo de vontade de comer aquele prato naquele restaurante, mas não tem ninguém pra ir comigo, então eu não vou. Eu queria tanto sair no cinema, mas eu não vou sozinha. Imagina se alguém me vê, o que vão pensar de mim? Eu sozinha, vão achar que eu sou uma loser, vão achar que eu sou uma pessoa que não tem ninguém na vida. Você tem esse tipo de pensamento? Você depende o tempo todo de pessoas para fazer algo? Por que você não conta com você mesma em alguns momentos? É claro que eu não estou dizendo que não é bom estar com pessoas, é claro que é. Mas tem momentos, inclusive eu sou uma pessoa que faço muito isso, dependendo do dia, se eu tô ali com uma lacuna na minha agenda, e se eu tô com vontade de ir no cinema, eu pego o carro e vou. Se vão me ver sozinha, ou não, se vão falar, não me interessa. Porque eu sou livre, você é livre. Só que não adianta eu te falar isso e você não acreditar. Não adianta eu te falar e você não viver isso. Então hoje eu faço viagem sozinha, eu vou pro cinema sozinha, eu saio para jantar sozinha, saio para jantar com amigos, saio para jantar com as mais diferentes pessoas, saio para jantar com a minha prima, ou se eu estiver com alguém no momento, no relacionamento, eu saio. Então assim, o ponto é o quanto você é para si mesmo uma boa companhia. O quanto você consegue estar na sua presença e se sentir bem. Estar ali sozinha com seus pensamentos, nesses momentos de solitude, que são muito enriquecedores. Quando você se sente bem na sua própria companhia, você está ali se permitindo desfrutar de si mesma. Tem pessoas que não conseguem... Provavelmente vocês conhecem alguém assim. Uma pessoa que não consegue ficar sozinha de jeito nenhum, alimenta um relacionamento no outro. Ela não consegue ficar sozinha. Ela aceita menos do que ela merece, ela aceita migalhas, ela se submete a papéis assim absurdos para manter alguém, né? Manter entre aspas, para ter alguém, porque ela não consegue, para ela é inconcebível a ideia de estar só. Vocês conhecem alguém assim? Pois então, isso detona a autoconfiança. Porque é acreditar que para ser feliz eu preciso estar com alguém. Caso contrário, minha vida não tem sentido. Vocês conhecem alguém assim? Pense nisso. Como você sabe o que é melhor para você? Você nunca se equivocou antes?
Você tem a visão do todo? Você acredita que tem todas as respostas? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque, às vezes, uma porta se fecha porque tem algo tão maior para você, tão melhor, tão mais alinhado com seus valores, com o que você está buscando para sua vida. Às vezes alguém vai embora para dar espaço para outra pessoa entrar na sua vida. Alguém que tem mais a ver com o que você quer. Uma pessoa que, às vezes, você para e pensa, nossa, universo, como você é generoso, gratidão. Gratidão, gratidão demais. Porque vem uma pessoa que é tão o seu número, que você fala, nossa, como o universo é incrível. Só que para isso, você precisa acreditar em si, acreditar na sua caminhada. Precisa viver de forma a se amar diariamente através de ações, palavras e ações. É não depositar a tua felicidade na mão de terceiros, até porque isso é impossível. É acreditar que tá tudo bem. Não importa quem se foi. Quem foi por alguma razão e ok. Eu não tô dizendo que em alguns momentos a gente não vai sofrer com isso. Eu tô dizendo que tá tudo bem. Porque a gente sabe que em algum momento nós também iremos embora, inclusive desse planeta. Por mais que absurdo. Isso é um fato, gente. Se eu não viver dançando com a vida, desapegando, entendendo os movimentos da vida, né, os movimentos que chegam até mim, isso vai me gerar um sofrimento enorme. Porque quem sou eu para saber o que é melhor para mim? A gente não sabe nem quando a gente vai entregar o nosso corpo. Então, viva treinando desapego continuamente. Eu faço isso através de roupas, através de coisas da casa que às vezes eu mantinha por um tempo e aí depois eu penso, nossa, mas eu não estou usando isso, faz tanto tempo que isso aqui está parado. Então eu faço isso através de diferentes movimentos para treinar minha mentalidade constantemente. Constantemente. Na minha última viagem que eu fiz agora no final do ano, eu perdi uma caixinha de um óculos que eu adoro, um óculos de sol. Eu sou uma pessoa muito metódica. Então a caixinha de sol do óculos X, eu coloco o óculos X. A caixinha do óculos Y, eu coloco o óculos Y. E era uma caixinha de couro que eu amava. E eu perdi essa caixinha na viagem. E num primeiro momento, eu falei, nossa, não acredito, eu vou procurar para ver se tem para vender separado. E não tinha, porque era um óculos que eu comprei há muitos anos. E era uma caixinha linda. E eu gosto muito desses detalhes, né? E quando eu vi que eu tinha perdido, eu falei assim, quem encontrar, que faça bom uso. E eu sou uma pessoa que eu, pelo menos, acredito nisso, que é muito difícil eu perder alguma coisa, porque eu sou muito detalhista, sou muito observadora, sou muito cuidadosa. Então, quando eu perco algo, eu realmente me surpreendo comigo mesma. Eu sou aquela pessoa que, sabe, quando eu levanto de algum lugar, se eu tô em algum transporte público, metrô, eu olho pra ver se não tem nada, se eu não esqueci nada. Então, quando eu perco alguma coisa, eu fico mais, assim, inquieta com o fato de não ter me atentado do que o objeto em si que eu perdi. E numa outra viagem eu perdi um cachecol que eu adorava, era um lenço, na verdade, era um lenço bem grande que eu usava, tipo um cachecol, mas um tecido bem fininho, e era um lenço que eu usava assim, direto, e eu perdi dentro de um táxi. E aí eu falei, nossa, quem encontrar esse lenço, esse cachecol, que faça bom uso, que seja feliz, Deus abençoe essa pessoa, que use muito. E eu esqueci dentro de um táxi, numa viagem para Dubai, e assim, eu nem sabia que táxi era, e já era, não tinha nem como tentar resgatar o cachecol, né? E aí eu pensei que seja feliz quem encontrar. Então eu tô dando esse exemplo para te dizer que quanto mais você treinar a sua mentalidade para aceitar aquilo que chega até você, que não está sob teu controle, uma perda. Eu dei exemplos aqui
de objetos, né? Materiais. Do meu Playmobil, do meu lenço do pescoço, da caixinha do óculos. Mas eu poderia ficar aqui horas e horas compartilhando com vocês perdas muito mais significativas de pessoas, das minhas avós, do Bob, da minha tia que fez uma cirurgia recentemente, há menos de um mês. E, gente, quando uma pessoa tá no hospital e a gente recebe o telefonema de madrugada, meu Deus, haja coração. O coração parece que sai do corpo e volta. E aconteceu isso, porque teve uma intercorrência na cirurgia dela, só que essa intercorrência foi horas depois. E aí eu recebi uma ligação de madrugada, então viver é um eterno fluir, sabe? É um eterno aceitar, é um eterno agradecer, é um eterno movimento de aceitação, de desapego. É tentar, não vou nem dizer compreender, porque tem muitas coisas que a gente não compreenda, mas é aceitar. Existir é seguro, ok. Então eu continuo pela vida agradecendo, deu tudo certo, minha tia precisou passar por uma segunda cirurgia, deu tudo certo, agora ela tá em casa, graças a Deus, mas, sabe, não vai ser fácil em alguns momentos, não vai. E, no fundo, a gente sabe disso, que vai ter os momentos de inverno, só que o inverno ele precede a primavera, são estações. Então, o inverno também tem um tempo, ele não fica para sempre. Não fica para sempre. É isso que eu quero que você leve da live de hoje. Cada acontecimento, cada obstáculo aconteceu por alguma razão. O que você tira de ensinamento? Bora lá. Deixa eu ver se vocês mandaram. A Jaque colocou perfeito. Obrigada, Nathalie. Irei pôr em prática. Você falou no X da questão, eu tenho uma baixa autoestima e acredito que as pessoas percebem isso. O que você pode fazer por você, já que nesse momento, que você acredita que melhoraria sua autoestima, sua autoconfiança? Que ações você poderia ter? Eu vou te pedir para, ao término dessa live, escrever pelo menos de 5 a 10 ações que você sabe que aumentariam a sua autoestima. Só que mais do que isso, eu quero que você olhe as suas respostas e perceba se as suas respostas não são todas numa única direção. Por exemplo, vamos supor que eu faça essa mesma pergunta para uma pessoa e ela fale assim: ah, Nathalie, eu vou fazer clareamento no dente, eu vou colocar unha de gel, eu vou colocar cílio postiço, eu vou colocar aplique no cabelo, eu vou fazer uma lipo, eu vou fazer... sei lá, vamos supor que ela foque tudo na aparência. Aí a gente tem um problema. Por quê? Porque a autoestima, ela vai muito além da nossa aparência. A autoestima é estima por si, é estima por si mesmo. E para termos uma boa autoestima, a gente precisa admirar o que somos. A gente precisa amar o que somos. A gente precisa ter uma percepção de que, nossa, eu sou digna de respeito, de merecimento. E para isso, eu preciso fazer muito mais do que apenas cuidar da minha... eu ia falar carcaça, mas acho que essa palavra não é bem apropriada. Do que cuidar apenas da minha máquina. Porque a fato é que a gente está numa linha do tempo que faz com que o passar dos anos a gente perca, assim, eu acredito de verdade que tem beleza em todas as idades. Isso é uma crença. Mas se a pessoa está apegada ao rosto dos 20 anos, ao corpo dos 20, ao colágeno dos 15 anos, e se recusa a envelhecer, a aceitar a passagem do tempo, e se apega totalmente à aparência, isso pode trazer um enorme sofrimento. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Esses dias apareceu pra mim um reels de um rapaz, foi um reels muito chocante.
acho que, não sei se ele é americano, que ele caiu uma máquina empilhadeira em cima dele. E aí ele perdeu toda essa parte aqui, ó. Ele ficou só esse pedaço. Ele perdeu da barriga pra baixo. E aí ele tava contando a história dele. E é um rapaz super jovem. E eu tô falando isso porque a gente não sabe o que nos espera. Se a nossa autoestima estiver atribuída à nossa aparência, isso vai trazer sofrimento. Porque as adversidades sempre chegam, a gente não sabe quando e nem em qual intensidade, mas elas chegam e chegam para todo mundo. Então, acreditar que você merece respeito, que você é digna de ser amada, vai muito mais além, é algo muito mais profundo do que cuidar somente da aparência, da estética. Então esse rapaz, esse rios apareceu pra mim, foi um rios assim muito forte, porque não tem como a gente não sentir compaixão pela história desse rapaz. Não sei se vocês viram. E aí ele conta, ele conheceu a esposa dele, ele casou, ele parece ser uma pessoa bastante otimista, autoconfiante, mas a vida mudou da noite pro dia. Porque mudou completamente, né, a forma dele viver. E ele, pelo menos me pareceu no vídeo, aceitou aquilo com resiliência, com... Sabe? É uma história... Depois se vocês procurarem, que eu não lembro do nome dele. Eu até cheguei a olhar no Google depois, porque foi tão forte que eu fui pesquisar a história dele. E ele é um exemplo de resiliência. De resiliência, de... É preciso continuar. Porque a gente tá aqui, certo? Então, colocar toda a tua energia, todos os seus movimentos numa mesma direção, que no caso é da aparência, isso vai trazer sofrimento. Porque ainda que não aconteça nada grave conosco, o fato é que com o passar do tempo, por mais que a gente se cuide, a gente sabe que haverão mudanças significativas externamente. Isso é um fato, tá? Então, só para recapitular, quando você anotar as suas respostas, o que eu posso fazer por mim hoje, a partir de agora, que vai aumentar a minha autoestima, observe se as suas respostas estão diversificadas. Incluem ali o cuidado com o corpo, mas também com o espírito, com a mente, com o intelecto. Lembra que a vida é um todo indivisível. Bora para a próxima. Pessoas te abandonam ou você ainda não aprendeu a se valorizar? Porque pra mim, ninguém me abandona. Isso é impossível. E eu acredito que todas as pessoas são... É impossível abandonar pessoas. E não é porque, mas você tá se achando. Não. É porque eu consigo entender que somos livres. Eu aceito que pessoas são dignas de agirem de acordo com aquilo que faz sentido para elas. Quando a gente tem esse entendimento, tudo se torna mais leve. Então ninguém me abandona, ninguém te abandona. Pessoas apenas vivem suas vidas, tomam decisões, fazem escolhas deliberadas, vão em busca dos seus sonhos. Pessoas mudam de ideia. Sentimentos às vezes enfraquecem. Às vezes é um livramento. Às vezes é porque chegou ali, já saturou tudo que você tinha que aprender com uma determinada pessoa, acabou. Então o universo ele também faz seus movimentos, às vezes tem uma outra pessoa. E eu não falo só de relacionamento amoroso, não. Falo de amizade, área profissional, em todas as áreas da vida. Tá tudo bem, porque existir é seguro. Só para deixar claro aqui, quando eu faço essa pergunta, pessoas te abandonam ou você ainda não aprendeu a se valorizar? Estou dizendo o seguinte, novamente, por que essa crença encontrou um solo fértil aí, a tal ponto que esse pensamento virou uma crença? Por que todo mundo me abandona? Que todo mundo quer? Ninguém te abandona. Ninguém te abandona, ninguém nunca te abandonou e ninguém nunca vai te abandonar. Esse pensamento diz mais sobre você do que a pessoa que se foi. Por quê? Por que essa crença? Por que as pessoas teriam motivo para abandoná-la? As pessoas têm motivo para abandoná-la?
Você tem algum motivo para dar essa interpretação? Nossa, tal pessoa me abandonou. Quem disse que ela te abandonou? Será que não é o momento de você começar a cuidar de si, se amar, se compreender, se aceitar, se acolher, fazer teus movimentos para fortalecer a sua autoestima, virar a chave? Nossa, ninguém me abandona, porque nenhum ser humano é passível de ser abandonado. Só você é abandonada por todos sempre? Ou há pessoas que você conhece que também passam por isso? Me fale mais sobre a sua visão de mundo. Quando eu te faço essa pergunta, há mais pessoas que você conhece que passam por isso? Ou só você é a única pessoa que é abandonada no mundo inteiro? E abandonada por todo mundo, porque a crença que eu recebi é: porque todo mundo me abandona. Todo mundo te abandona? Agora, isso, se você acredita nisso, vale a reflexão, por exemplo, será que eu sou uma boa companhia para as pessoas? Será que eu sou agradável? Porque eu já conheci pessoas que eram insuportáveis. Eu já conheci pessoas que reclamavam o tempo todo. Eu já conheci pessoas invejosas, pessoas que nada estava bom, nada era suficiente, sabe? Nada prestava, tudo ampliava o lado negativo. E aí, não é que eu abandonei essas pessoas, mas eu escolhi ter perto de mim pessoas mais alinhadas aos meus valores, mais positivas, porque a nossa crença, ela respinga no outro. Se alguém só reclama, nada tá bom, nada é suficiente, essa pessoa ela tem uma visão de mundo muito limitada. Ela tem uma visão de que, nossa, de repente que ela é vítima, que nada tá ao nível dela, nada é suficiente para ela. E não é bom estar do lado de alguém assim, porque cansa, esgota. E é claro que eu não tô dizendo que você é uma pessoa assim, que reclama. Aqui eu tô propondo uma reflexão. Você é uma boa companhia para você? E mesmo que você fale: ai, Nathalie, não, eu não sou. Eu acho que eu sou insuportável. Eu acho que eu sou chata, eu exijo muito das pessoas. Ok. O que tá te impedindo de mudar? A gente pode mudar a qualquer momento. O que tá te impedindo de ser diferente, de agir diferente? O que tá te impedindo de ser mais agradável? Desde quando você acredita nisso? Me fale mais desse sempre ser abandonada. Como você o mensura? Como é que é esse sempre, né? Se bem que a pessoa, ela não colocou sempre, mas ela colocou todo mundo. Então, se ela colocou que é abandonada por todo mundo, porque quando ela faz a pergunta, por que todo mundo me abandona? É porque ela acredita que todo mundo a abandona. Se é todo mundo, então acontece sempre. Como você mensura isso? Quem é que foi embora? Quem é que foi embora que fez com que você interpretasse que foi abandonada? Como você mensura isso? Qual é a interpretação, novamente, qual é a interpretação que você deu aos fatos, aos acontecimentos? Quais são as evidências de que pessoas sempre te abandonam? Você não tem ninguém de amigo, nenhum familiar, uma prima querida, um colega de trabalho que sempre lembra de você, que te liga sempre no seu aniversário, sempre te chama pra você. Você não tem ninguém na vida, é isso? Tem certeza? Quais são as evidências de que pessoas sempre te abandonam? Essa é a hora de sair do lugar de vítima. Se apodera do poder que existe dentro de você, minha querida. Faça uso dele. Faça uso agora, a partir de hoje. Você pode, você merece. Quando eu leio a sua pergunta, eu vejo que a única pessoa que te abandonou é você mesma. A única pessoa que te abandonou é você. Porque se você acredita nisso, é porque dentro de você existem pensamentos que alimentam essa crença. Eu te pergunto, por quê?
A única pessoa que te abandonou é você. Você mesma. Por que essa crença não faz morada em mim? Por que essa crença não faz morada em outras pessoas? Por que faz morada em você? De alguma forma, você está permitindo isso. De alguma forma, você está alimentando essa crença. Todo mundo me abandona. Quem é esse todo mundo? Eu tô aqui com você agora, fazendo essa live, fiz essa desconstrução de crenças, fazendo esse mesmo tema novamente, com todo prazer, com todo amor, por acreditar na minha missão, por acreditar que cada ser humano é digno de respeito, de amor. Cada ser humano é insubstituível. Como é que você me diz que todo mundo te abandona? Como é que você saberia se você percebesse que, na verdade, quem se abandonou foi você mesma? Em alguma área, em algum aspecto, você se abandonou. Essa crença não tá ecoando aí dentro de você à toa. Mas a parte boa é que, aliás, só tem parte boa, tá? Primeiro, você tá aqui porque você quer enfraquecer essa crença. Você quer ampliar sua visão. O melhor de tudo é que essa crença, ela te ensina sobre você. Ela tá te dizendo onde você precisa se fortalecer. Aonde você, de repente, está mais vulnerável. Essa crença te convida a levantar e levantar por você, a se defender, a se priorizar, criar seus movimentos, para que cada vez mais ela não faça mais sentido. Refletindo sobre a sua crença, isso me leva a pensar que você acredita que é uma pessoa abandonável. Isso faz sentido para você? O que significa ser alguém abandonável? Na sua perspectiva, o que significa ser alguém abandonável? Será que isso é possível? Você acha mesmo? Você se considera uma boa companhia para si mesma? Você conseguiria levantar evidências disso? Aqui um exercício que eu quero que você faça. Você se considera uma boa companhia para si mesma? Você conseguiria levantar evidências disso? Como é que você sabe que você é uma boa companhia? Se eu fosse responder essa pergunta, eu diria: eu me levo para viajar, como eu já citei anteriormente, eu me levo para sair, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro. Eu saio sozinha, eu saio para apreciar o sol, eu saio na minha própria companhia, eu saio para andar na praia agradecendo, me sinto bem em estar comigo. Eu gosto, às vezes eu saio, quando eu viajo com mais pessoas, seja com familiares, seja com amigas, seja com um namorado, eu sempre separo um tempo para mim. Porque eu tô tão acostumada em estar na minha própria companhia e isso me faz... Eu me sinto muito bem, que se eu fico muito tempo com alguém, 24 horas, um dia após o outro, eu gosto de ter pelo menos uma horinha ali pra mim, nem que seja fazer uma caminhada, pra estar ali com os meus pensamentos, fazer minha oração, fazer... sabe? Pra dar vazão ali à minha intuição, estar comigo, fazer meu Ho'oponopono. Eu me sinto bem. E aí eu quero te perguntar, quais são as evidências de que você é uma boa companhia para você? Então eu me cuido, né? Novamente, cuidar é uma palavra que abre um leque. Quando eu falo me cuido, é nas diferentes áreas da vida. Eu vou pra academia, hoje eu fiz um almoço, fiz uma salada, coloquei várias coisas, ficou lindo, até tirei uma foto, vou postar no story. Eu fiz uma salada, tô comendo cada vez mais folhas porque eu vejo valor nisso, é importante pra mim incluir a fibra nas minhas refeições. Então o cuidado ele tá no dia a dia. Hoje eu já fui pra acupuntura de manhã, acordei cedinho, já fiz meu Ho'oponopono, já atendi, tô aqui fazendo live. Então são movimentos que preenchem a minha autoestima, o meu amor próprio, que dão significado à minha vida. Eu não tô dizendo que você tem que fazer isso, eu não tô dizendo que você tem que ir pra acupuntura e fazer o que eu faço. Eu tô te dizendo que quanto mais você se permitir
se priorizar, se amar através de ações, mais rápido você vai confiar em si. Então tenha esses momentos de seu consigo mesma, cultiva isso dentro de você, aprecia a tua própria companhia, se sinta bem, se permita estar consigo. Como você se sente quando está em sua própria companhia? Como você se trata? O que você se diz quando algo sai diferente do que você gostaria? Essa é uma boa. Esse também é um exercício poderoso. Como é que você lida com as suas frustrações? Você xinga, você bate, você grita, você empurra, você joga tudo pra cima, você joga tudo no chão, você sai praguejando, você sai apontando o dedo. O que você faz quando algo sai diferente do que você gostaria? Como é que você lida com as suas frustrações? Você se coloca na posição de vítima? O que você faz? E talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com a crença de abandono? Porque é a forma que você se trata. A forma que você se trata é o que você acredita que merece. Se você me diz que... Se você me disser que, Nathalie, quando algo sai diferente do que eu quero, eu choro, eu me jogo no chão, eu agrido as pessoas, eu xingo mesmo quando estou com raiva, eu boto a culpa em todo mundo. Aí eu vou te perguntar, como é que você pode expandir sua autorresponsabilidade e ter comportamentos que não te tirem da linha de frente, no sentido de não se exima das suas responsabilidades? Como é que você pode ter comportamentos compatíveis com a pessoa que você quer se tornar? Algo deu errado. Gente, o meu carro foi guinchado semana retrasada, mais ou menos. E eu tinha acabado de comprar o carro, tinha acabado de pegar, sabe? Eu parei na rua, foi até uma consulta médica que eu fui, e não tinha nem um estacionamento perto, e eu achei que eu podia parar ali. Aí quando eu volto, cadê o carro? Aí um senhorzinho que tava na rua, olha, você tá procurando um carro? Ele foi guinchado, porque ele viu a parada assim, olhando. Olha, o carro acabou de ser levado, é um carro preto? Eu falei, é. Aí ele falou assim, o CT acabou de levar, não pode parar ali não. Sabe onde eu parei? Eu descobri isso agora. Se a gente for parar na esquina, o carro tem que estar 5 metros da esquina. Ele não pode estar muito na esquina. Ele tem que estar 5 metros para trás. Se tiver menos que isso, o carro é guinchado. Enfim, a hora que eu vi, não acredito. Sabe? Pensei, nossa, e a mão de obra, e gasto, e descobri onde o carro foi levado, e liga na CT, não sei o que, não consegui pegar o carro no mesmo dia, porque o pátio já tinha fechado. Aí pensei, o que eu posso tirar de aprendizado disso? Porque vocês podem ter certeza que o que eu compartilho aqui, eu vivo na minha vida. Não são palavras ao vento. Então, o que eu compartilho com vocês, eu aplico na minha vida. Eu parei e falei, Nathalie, respira. Vim andando pra casa, respirando, agradecendo, tá tudo bem, foi só algo material, ok. Amanhã eu vou resolver isso, vou tirar meu carro, e ok. Então, eu fui me direcionando, por quê? Porque o tempo todo eu tô alimentando a minha mentalidade. Eu aceito aquilo que não depende de mim. Ok, eu parei num lugar que eu não poderia ter parado. Mas o fato de ter sido guinchado, ok, já aconteceu, eu não sabia que não poderia ter parado ali, que não podia ter parado ali, eu não sabia. Ficou aprendizado. Agora toda vez que eu for parar na minha esquina, eu vou me atentar se eu tô pelo menos 5 metros da esquina. Então foi um aprendizado. Porque se eu ficar me martirizando, eu não acredito, meu Deus, caramba, e agora? Eu só vou tirar o carro amanhã. Aonde que isso vai me agregar? Em nada. Isso só vai enfraquecer a minha visão de mundo. Então eu pensei, quer saber? Amanhã eu resolvo isso, tá tudo bem, ok. E parei de pensar nisso. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Viver é seguro, Jaque. Exatamente, viver é seguro.
Eu percebo que a maioria das pessoas gostam de pessoas que aceitam tudo. Quando passamos a nos posicionar, muitas pessoas saem da nossa vida. Você gosta de pessoas que aceitam tudo? Porque alguém que aceita tudo é uma pessoa sem autoestima, sem amor próprio, sem autoconfiança. É alguém sem coragem de se posicionar. Alguém que aceita tudo é alguém que está vivendo na vibração do medo, da vergonha. É alguém que não descobriu o seu real valor. Eu não gosto de quem aceita tudo. Eu não gosto. Quem aceita tudo, para mim, demonstra que não se ama. E estar com pessoas assim, novamente, como eu já falei anteriormente, as nossas crenças, elas respingam nos outros. Então, quando eu estou ao lado de alguém que se posiciona, nossa, que lindo de se observar como é essa pessoa, que coragem, que oportunidade, quantos aprendizados. Quando eu tô com alguém firme, que faz aquilo que acredita, uma pessoa que define limites, é lindo de se ver. Porque você olha ali no outro, você rapidamente observa que essa pessoa, ela confia em si. Então, isso pode ser uma crença, de que as pessoas que aceitam tudo, quando ela passa a se posicionar, as pessoas vão embora. Isso pode não, isso é uma crença negativa. Inclusive, fico muito incomodada quando alguém aceita tudo. A vontade que eu tenho de chegar na pessoa é falar: reage, mulher. Por que você está aceitando isso? Por que você está aceitando esse absurdo? Reage. Eu chego a ficar, sabe, me coloco no lugar do outro e eu fico incomodada quando eu vejo que alguém que aceita tudo, assim, às vezes eu quero ajudar, mas eu também tenho que saber qual é o meu limite. A pessoa tem que estar aberta a querer ajuda. Mas eu fico assim, sabe, dá um nervoso. Você vê que a pessoa aceita cada humilhação. Já aconteceu de pessoas próximas estarem em relacionamento assim, que eu olhando aqueles absurdos acontecer, dá vontade de falar: nossa, termina, pelo amor de Deus, você não tá percebendo o que esse cara tá fazendo com você? Termina, por que você vai aceitar essa palhaçada? Mas a gente não pode fazer isso. Quer dizer, nem sempre, tá? Se for alguém que você pede permissão, que você tem muita intimidade, você até fala o que você pensa. Mas o ideal é que a pessoa queira mudar. Você pode até compartilhar o que você pensa de uma maneira menos invasiva. Você pode falar: olha, você tá feliz? Você acha que isso tá correto? Você tá se priorizando? Você pode fazer perguntas para a pessoa pensar. Mas o fato é, quem tá observando tudo de camarote e vê a pessoa, sabe, sendo desrespeitada, humilhada, a gente acaba ficando com raiva. E eu penso isso, dá vontade de chegar e falar: reage, pelo amor de Deus. Eu lembro que gente, olha que absurdo isso. Eu lembro que eu trabalhei com uma mulher há muitos anos, e quando ela teve filho, ela falou assim pra mim: eu não pude nem amamentar meu filho. Aí eu falei: por quê? Ela disse: não, meu marido não deixou, porque o filho dela era menino, né, tinha nascido um menininho. Meu marido não deixou porque ele não quer homem nenhum tocando o meu seio, sabe? Um absurdo. E era uma pessoa assim que eu não tinha intimidade, tá? Era uma colega de trabalho e ela relatou isso. E eu, dentro de mim, isso tem mais de 20 anos, eu lembro que eu fiquei tão horrorizada com isso. Meu marido não deixou eu amamentar porque ele não quer ninguém tocando nos meus seios, o meu filho nasceu menino, se fosse menina poderia ter amamentado, mas eu lembro que eu olhei aquilo e eu lembro disso como se fosse hoje, sabe? Eu pensei, mas não falei. Falei: meu Deus, por que você tá aceitando isso? Sabe? Então, assim, as pessoas que aceitam tudo, pra mim, acende um sinal de fumaça, assim, violentamente. Dá vontade de puxar essa pessoa pra cima, pelo amor de Deus, procura uma terapia. Dá vontade de falar. Eu não falo porque eu também sei, né? A gente não pode sair falando tudo que pensa, ainda que a gente queira ajudar. A gente tem que ter limites também. Mas eu lembro que esse diálogo me marcou. A tristeza dela de não ter podido amamentar. Então a gente sabe que tem de tudo. As pessoas, a gente sabe que tem relacionamentos que a pessoa passa de tudo naquele relacionamento. E você não entende por que a pessoa continua no relacionamento, né? Mas enfim.
Deixa eu ver aqui se vocês colocaram mais alguma coisa. Bora para a próxima. Com que frequência você costuma fazer as coisas que você mais gosta? Outro exercício. O que você mais gosta de fazer? Você sabe? Tá claro para você? E aqui eu não tô dizendo, eu gosto de ser feliz, de ter paz, eu gosto. Não, eu quero saber ações específicas. O que você mais gosta de fazer? A Jaque colocou assim, Nathalie, é somente uma observação que eu fiz por ver várias pessoas se irritarem quando encontram pessoas que se posicionam. No entanto, eu concordo com tudo que você diz aqui. Na terapia, inclusive, estou colocando em prática os ensinamentos. Show, Jaque. Muito bom saber disso, muito bom ler isso. As pessoas que se posicionam, elas não estão preocupadas com o que vão pensar a respeito dela. Acho que essa é a grande virada de chave. Não importa o que vão falar. Quem as ama não vai embora por causa disso. Agora, quem tira proveito, sim. Quem tá ali para sugar, para querer tirar proveito do outro e percebe que a pessoa começa a se posicionar, essas pessoas vão embora. Mas aí eu te pergunto, não é bom que essas pessoas se vão? Não é preferível que vá embora? Se tá ali só para obter benefício, quem quer alguém assim do lado? Ninguém. Só para recapitular aqui, vamos lá, onde eu parei. Com que frequência você costuma fazer as coisas que você mais gosta? Aliás, o que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? O que você costuma fazer no seu tempo livre? Quais seus hobbies favoritos? Você tem isso claro? Se eu te perguntasse agora, o que você mais gosta de fazer, o que você responderia? E é claro que vale se você falar assim, o que eu mais gosto de fazer é viajar. Ok, mas a gente não viaja todo dia. Eu quero saber no dia a dia, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de pedalar, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de tomar banho no escuro, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler. Eu quero saber o que você gosta. Por quê? Eu quero saber qual é a frequência que você tem feito isso. Pega um caderno e um papel, anota. Esse caderno e papel, pega um caderno e uma caneta, anota as tuas respostas. Faz desse caderno o caderno do autoconhecimento. O que você mais gosta de fazer? Faz a tua lista. Se eu te pedisse para escrever 100 coisas, eu tenho certeza que você encontraria 100 coisas para responder. E aí, observa o que você tem feito. Da tua lista, o que você tem colocado em prática? Quando foi a última vez em que você se sentiu muito bem? O que aconteceu? E se você está me perguntando o que tem a ver com a crença de ser abandonada, porque eu quero saber como é que você está cuidando de você. Eu quero saber como é que você está se priorizando. Eu quero respostas específicas. Eu quero saber como é que você está usando seu tempo de vida. Porque dependendo da sua resposta, vai fortalecer a crença de que você é uma pessoa abandonável. Dependendo do que você responder, não. Você vai estar cultivando aí o teu amor próprio, você vai estar se cuidando, você vai estar se amando. Você vai estar fortalecendo a si mesma internamente. É por isso que eu estou te fazendo essas perguntas. Quando foi a última vez em que você se sentiu muito bem? O que aconteceu? Você tem o hábito de se levar para sair? Você se convida para jantar? Eu já falei sobre isso na live. Você costuma ter dates consigo mesma? Você se leva para viajar? Você se leva para ir ao cinema, ao teatro? Explore isso. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque não tinha companhia? A importância de não depender dos outros para se fazer aquilo que gosta. Quão importante é estar em sua própria companhia? O que você faz sozinha que você se sente bem? O que você deixa de fazer porque não tem companhia e por quê? Por quê? Até quando você vai agir assim? Você está disposta a se desafiar? A fazer algo que há tempos você está esperando e não faz porque... eu tô esperando alguém entrar comigo, alguém fazer comigo, alguém ir comigo. Eu quero te desafiar a ir você consigo mesmo. Depois que eu passei a me incluir como minha própria companhia,
Às vezes eu pego o carro, vou para São Paulo, vou para exposição, vou para show e nem sempre acompanhada. Na exposição do Van Gogh, foi um dia que eu peguei o carro e falei, não vou perder essa exposição não. Peguei o carro e fui sozinha. E lá acabei encontrando um amigo meu, a gente saiu para almoçar. Então, eu me permito estar na minha companhia, e mais do que isso, como eu ia para São Paulo, esse meu amigo é de São Paulo, quando eu mandei mensagem para ele, falei, Rô, vamos almoçar, ele, bora, não sei o quê. Eu me permito, eu me abro para as possibilidades. Porque viver é um movimento contínuo. Se abra para as possibilidades, crie movimentos intencionais. Como é a sua rotina? Pense nela por um instante. Anote os seus compromissos e hábitos. Durante o dia, você encontra tempo para você? Para ler um livro, para ir à academia, fazer um alongamento, dar uma pedalada, fazer um curso, uma terapia, assistir uma palestra, receber uma massagem, apreciar o pôr do sol, cozinhar aquela receita que você adora, cozinhar para si mesma. Faz sentido isso para você? Que é preciso ter um tempo, e quando eu falo ter um tempo diariamente para si, eu não estou dizendo que você tem que ter um bloco de horas, de 10 horas por dia para fazer coisas que te agradam. Às vezes pode ser meia hora por dia. Meia hora. 1 hora se puder, meia hora. Pode começar com 15 minutos. Mas se inclua na tua rotina. Na verdade, eu estou te perguntando, como você cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito e do seu intelecto? Quanto mais você cuidar de si, mais confiante você se torna e menos essa crença de que todo mundo te abandona fará sentido. Você alguma vez já terminou um relacionamento? Já deixou de andar com alguém? Colocou um ponto final em uma relação que pode ter sido inclusive com amigos? Colegas de trabalho, vizinhos, alguém que você percebeu que não fazia mais sentido manter próximo? Você sentiu que abandonou essas pessoas? Você teve a intenção de feri-las? Foi algo pessoal? Pense nisso. Em alguns momentos seremos nós a sair de cena. E ok, porque é nosso direito. Rever nossas escolhas, tomar novas decisões, nos afastar, nos aproximar, abrir espaço para novas pessoas, para novas amizades, novos lugares. Ok. Você não precisa se explicar por ser como você é, por tomar as decisões que você toma. Você não precisa se explicar para ninguém. Você não acha que é melhor as pessoas se irem quando estas não quiserem estar mais ao seu lado do que permanecerem sem vontade? Por que você haveria de querer migalhas, meu amor? Por que você haveria de querer migalhas? Quem quiser ir, que se vá. Seja feliz. Eu quero saber de você. Como é que você está cuidando de você? E não de quem está indo embora. Quem foi embora foi, eu quero saber em você. Você está fazendo a sua parte? Abra espaço para o novo. Aqui eu coloquei o seguinte: por que você haveria de querer migalhas? Que se vão, abrindo espaço às que virão. Que se vão, obrigada por cada um dos ensinamentos, mesmo os mais dolorosos. Eles também são motivos para agradecer. Você está nesse mundo, mas não pertence a ele, como eu já falei anteriormente nessa live. Eu coloquei uma letra de música aqui, gente, e pior que eu coloquei uma letra de música do Oswaldo Montenegro e agora eu não tô lembrando o ritmo da música. A música se chama Segue. Vou colocar aqui pra ver se eu consigo cantar pra vocês. Só pra pegar o ritmo. É uma música nova dele. Segue, que esse dia passa sem que se perceba, eu quase acho graça. Vejo teu sorriso me guiar na estrada, pela ventania, última pousada, viajante só. A letra dessa música é linda, se chama Segue, do Oswaldo Montenegro. É que eu tô te dizendo o seguinte: as pessoas vão vir, vão sair, vão entrar.
As pessoas vão agregar, algumas vão nos machucar, todas elas são nossos professores. Segue que esse dia passa. Porque é você consigo mesma em tempo integral, eternamente. Segue que esse dia passa. Sem que se perceba, eu quase acho graça. Segue. Próxima pergunta. Ninguém te abandona, as pessoas apenas fazem o que acreditam ser o melhor para elas. E às vezes, o melhor para elas não era exatamente o que você esperava delas. Que oportunidade incrível de trabalhar desilusão, frustração e decepção, não é mesmo? Poxa, tal pessoa foi embora, eu não queria. Tá. Você acha que você não vai se levantar mais? Você acha que você não... que você foi... isso foi uma condenação? Você não vai mais se levantar, nunca mais vai conhecer alguém, nunca mais vai amar? Você acha isso mesmo? Todas as lições têm o seu valor, porque se não tivesse, não haveria necessidade de passarmos por elas. Ninguém repete de ano quando a nota é suficiente. Seu valor segue intacto, minha querida. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Guarda essa frase. Ninguém repete de ano quando a nota é suficiente. Você pode se sentir triste agora, enquanto acredita ter sido abandonada, mas saiba que você acabou de ser promovida pela vida. Como a sua autoconfiança seria testada se não houvesse em seu caminho obstáculos dolorosos? E como eu sei que você foi promovida? Porque não se aplica uma prova de cálculo para crianças no jardim da infância. Você tem recursos suficientes para lidar com isso. Supere-se. Estamos na mesma página aqui? Eu coloquei. Supere-se. Você tem recursos suficientes para lidar com qualquer partida, seja de quem for. Uma prova de cálculo não é aplicada para uma criança no jardim da infância. Dentre infinitas possibilidades de interpretação, por que você está escolhendo acreditar que foi abandonada? O que você ganha ao alimentar essa crença? Pessoal, vou terminando por aqui. Vai dar 1h30 de live. E ainda tem mais várias perguntas, mas como eu tenho um compromisso hoje, eu vou precisar encerrar essa live. E também para não ficar muito extensa. Então, quero perguntar para vocês. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma incerteza de que ninguém é passível de ser abandonado? Você tem alguma dúvida disso? Amplie o teu olhar. Se ame através de ações. Cuide de si. Se permita. E mais do que isso, adentre o mundo de infinitas possibilidades. Perceba que você nunca foi, nunca será abandonada. Dúvidas, perguntas? Jaque, Roberto, pessoal que entrou, gratidão. Vou deixar essa live salva. Qualquer dúvida, deixa embaixo aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui, eu vou publicar essa live. Quando eu publicá-la, coloca o que você achou, é importante pra mim. Eliette, quanto tempo? Mirelle, Márcia, pessoal, muito obrigada. Coloquem nos comentários depois de postado o que vocês mais gostaram, se essa live fez sentido para vocês, dúvidas, comentários, novas crenças negativas. Compartilhem comigo para que eu traga novos temas, sempre desconstruindo crenças negativas, visando ajudá-las a se tornarem cada vez mais confiantes. Pessoal, um grande abraço. Eu acho que vou fazer live domingo, mas eu irei confirmar. E domingo, carnaval. Se der tudo certo, eu vou fazer uma live no domingo, mas eu vou postar ainda para vocês, confirmando direitinho o horário. Pessoal, gratidão. É isso, ficamos por aqui e até a próxima live. Um grande abraço.